cheiras. Então, não deixe para segunda-feira ficar mandando mensagem dizendo assim: eu não paguei, posso pagar hoje. Por favor, não faça isso. Você não tem noção do transtorno que causa para a equipe que trabalha quando você deixa tudo para a última hora. Ok? Hoje, abra sua Bíblia novamente em Mateus. Vamos ler novamente Mateus, o capítulo 6, a partir do verso 5. A oração do Pai Nosso. Nós vamos tratar hoje sobre o tema santidade. Domingo passado falamos sobre paternidade e hoje vamos falar sobre santidade. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Eu acho lindo demais. Jesus está dizendo para os discípulos como eles não devem orar. Ele está dizendo para os discípulos como os fariseus oram, com hipocrisia, com vãs repetições, igual aos pagãos, querendo aparecer para a sua própria glória, querendo demonstrar uma espiritualidade. Mas ele vira para os discípulos e ele diz assim: vocês que são discípulos, vocês que dizem obedecer, vocês que dizem querer seguir o Mestre, vocês que dizem que são discípulos do Senhor, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Santo Deus, fala a tua igreja nesse dia especial, hoje sobre o tema santidade. Domingo passado nós falamos sobre paternidade. E só entende e compreende o valor de ser santo quem entende o valor de que tem um pai e de que é um filho. Só compreende o valor de viver em santidade quem entende que é filho de um pai e que deve obedecer a esse pai. Obrigado por tua palavra, que encontre abrigo em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, a oração do Pai Nosso ela está inserida dentro da ética do rei, da ética pregada no Sermão do Monte. Jesus está discursando o famosíssimo Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E dentro do Sermão do Monte, Jesus, quando está ensinando a ética do reino, ele ensina dentro da sua ética do reino do rei, ele ensina como deve ser a oração. E nesse processo de oração, ele faz essa oração confrontando os fariseus, como os fariseus oravam. Nos tempos atuais, no tempo que nós vivemos hoje, aí você prepare o seu coração, que eu vou ler muito hoje, alguns textos bíblicos, falar sobre um tema chamado santidade parece que é falar em campo minado. Domingo passado nós falamos: Pai nosso que estás no céu, o Pai que é nosso, o Pai que é pessoal, que é imanente, o Pai que está
próximo de nós, aquele que é paizinho, que é o Abba Pai, mas não só é nosso, é intimidade, mas também é nosso, é da comunidade. Ele está nos céus, ele controla todas as coisas, mas a Bíblia diz que nós devemos santificar o seu nome. E aí, quando fala sobre a palavra santificar, no mundo de hoje, parece que nós estamos falando de uma palavra feia. A palavra santificado hoje não é bem aceita. A palavra santo hoje é pejorativa, é colocada de maneira desprezível na sociedade moderna. E é interessante que a palavra santo, nesse contexto aqui, não está apenas, santificado não está relacionada à palavra de santo, de santidade, de separado. A ideia aqui está relacionada ao caráter do nome de Deus, que tem tudo a ver. Jesus simplesmente está trazendo para a ética do reino, que aí vai ser motivo provavelmente de outra série de mensagens, que eu vou pregar sobre a lei que liberta, porque muita gente hoje despreza a lei do Antigo Testamento como se ela não servisse, e Jesus está simplesmente relembrando Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nos últimos dias, fomos tomados de susto com algumas revelações no mundo moderno, no mundo gospel brasileiro. E antes de ser julgado por alguns defensores aqui do movimento gospel, que sempre tem defensores, não estou aqui de maneira alguma apresentando como juiz, até porque casos que eu vou citar aqui estão sendo julgados ainda, mas eu quero usar a prerrogativa de profeta e a prerrogativa de que nós precisamos avaliar com clareza, especialmente os que se dizem crentes. E eu quero falar de 3 casos que têm tudo a ver com a palavra de hoje. Primeiro caso é o caso da Flor de Lis. Flor de Lis defendia uma tese, foi descoberto nos seus celulares pelo Ministério Público, pela investigação da Polícia Federal. Acho que a maioria sabe que ela está sendo acusada de ter assassinado o marido. Famosa porque tem 51 filhos, deputada federal, cantora evangélica, idolatrada no meio do movimento gospel, uma santidade acima da conta. Numa das conversas que a polícia militar descobriu, polícia civil descobriu, ela diz assim: eu não posso me separar do meu marido porque o divórcio desonra o nome de Deus. Essa é a palavra dela. O divórcio vai escandalizar o nome de Deus. A separação escandaliza o nome de Deus. Mas matar o marido pode? Envenenar o marido 8 vezes pode? Trair a própria filha com o marido pode? Adotar um filho como legítimo, sendo um filho que foi roubado de outra pessoa, e dizer que é seu filho e registrar como seu filho, pode? O que é que pode nesse contexto? O que é que desonra o nome de Deus? É o divórcio? De um casamento que não existe, de uma família totalmente bagunçada, desestruturada, cheia de gangues internas na família, parecia os filhos de Davi. Um querendo destruir a vida do outro, um querendo matar o outro, um querendo a cabeça viva do outro. Um tendo mais privilégios do que o outro, um tendo a geladeira melhor do que o outro. Era essa bagunça que vivia essa família. Mas na sociedade, a foto, a mídia, os CDs, a carinha de anjo, de pessoa que adota pessoas, de que tem um coração consagrado a Deus, uma oração mais poderosa do que os outros. Primeiro caso. Segundo caso, pastor Everaldo. Há poucos anos foi candidato a presidente da República. Já está no 3º casamento. Denúncias de um dos casamentos de abuso, de violência doméstica. Um dos casamentos dele. Agora está casado com uma jovem que tem mais ou menos uns 30 anos mais nova do que ele.
preso, acusado de ser o mentor de um esquema de desvios do governo do Rio de Janeiro. Esse é o segundo caso que eu queria falar do pastor Everaldo. Pinta como um anjo do Senhor, como um pastor do Senhor, mas é responsável por um esquema de desvio de verba, nesse momento agora de Covid. E o terceiro caso que eu queria falar é de um deputado federal chamado Davi Soares, filho de um pastor famoso chamado R.R. Soares, dono da Igreja Internacional da Graça. Juntamente com a bancada evangélica, cuidado com a bancada evangélica, querem anistiar mais de 1 bilhão, veja bem o que eu estou falando, gente. Eles querem a anistia de 1 bilhão de reais em dívidas trabalhistas dessas igrejas. Universal, a Vitória em Cristo, Internacional da Graça, porque o protetor deles, aquele que protegia eles, porque eles falsificavam contratos, eles contratavam pessoas para trabalhar nas igrejas e eles colocavam essas pessoas profissionais, por exemplo, profissionais de mídia, eles não contratavam da maneira legal como MEI ou com carteira assinada, contratavam como ministros e aí eles não pagavam os tributos. Essas pessoas entraram na justiça e tem 1 bilhão de reais rolando e o deputado que os protegiam está preso, que é Eduardo Cunha, que é evangélico. E que está preso porque toda a corrupção de Eduardo Cunha, toda lavagem de dinheiro no nome de Eduardo Cunha era numa empresa chamada Jesus.com. A minha pergunta para você é, olhando para esses contextos aqui, para essas vidas aqui que eu falei. Esse pessoal honra o nome de Deus? O nome de Deus é santificado na vida dessas pessoas? E aqui eu não quero me colocar como mais santo do que eles. Pelo contrário, eu posso fazer até pior do que eles, porque eu sou tão pecador quanto eles. O que eu quero dizer para você é a seriedade da oração de Jesus, porque a gente faz a oração do Pai Nosso como uma reza. Pai Nosso, jogador de futebol já viu? Antes de entrar em campo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso cada dia, valeu, é nós, gol, valeu, vamos ganhar, vencer. É assim. Parece que é uma reza. Parece que é uma vã repetição, parece pagão. Mas a gente não para analisar as partes do Pai Nosso. É interessante que esse cenário evangélico aparece na mídia, infelizmente, com escândalos envergonhando o nome de Deus, e a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus capítulo 18, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Ele não diz ai dos crentes, ele diz ai do mundo. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai dos homens pelo qual vem um escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, serem lançados no inferno do fogo. Não quer dizer que você deve arrancar seu olho, sua perna, seu dedo, sua mão, não é isso. É se tem alguma coisa que lhe seduz ao pecado, lhe faz cair em tentação, lhe derruba, foge disso, corre disso.
Essas pessoas foram seduzidas pelo poder e não santificaram o nome de Deus, foram seduzidas pelo dinheiro. Jesus, ele faz esse contraste na oração do Pai Nosso com a oração hipócrita dos fariseus, do movimento gospel do primeiro século da Palestina. Cuidado com esses movimentos espiritualistas demais que demonstram uma espiritualidade mais santa do que a dos outros, que só eles sabem tudo, que só eles demonstram um poder espiritual, uma dependência de Deus espiritual. Eles queriam mostrar uma falsa espiritualidade, é isso que Jesus está dizendo no início do capítulo 6. Suas orações não passavam do teto. Suas orações eram em seu próprio nome. Não, discípulos, olhem para mim, não orem como os hipócritas, não orem como os fariseus. Vocês têm que orar em meu nome, ao meu Pai, ao nosso Pai, e o nome dele deve ser santificado. Eles, os hipócritas do movimento gospel do primeiro século da Palestina, não glorificam o nome de Deus, porque eles oram no seu próprio nome, para a sua própria glória, para ganhar os seus próprios likes, para serem curtidos, adorados, idolatrados, enriquecerem para a sua própria glória, para a sua própria satisfação. Vocês vão orar em meu nome e vocês vão santificar o nome de Deus. A oração de vocês é diferente, é cotidiana, é diária. Esses aqui não sabem orar o Pai Nosso cotidiano, porque eles não têm Deus como Pai. Vocês têm Deus como Pai, e se vocês têm Deus como Pai, como nós cantamos aqui, quem tu és amado, tu és meu Abba. E quem eu sou? Eu sou amado por ti, eu sou filho. Se eu entendo quem eu sou, a minha oração é diferente. Está vendo que tudo parte do início da oração, Pai Nosso? Se eu entendo que eu sou filho e que Ele é meu Pai, eu quero honrar o caráter do meu Pai. Eu não quero honrar o meu caráter, eu quero honrar o caráter do meu Pai e, consequentemente, como um filho, eu sou honrado. Jesus, nessa petição, assevera o que diz o Antigo Testamento. Veja bem o que é que diz o Antigo Testamento, Levítico 22, 32. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Não profanareis o meu santo nome. Santificar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão, está relacionado ao próprio caráter de Deus, ao nome de Deus, ao eu sou. Eu sempre lembro de quando era pequeno que ia comprar pão na venda de seu Zé. Ninguém sabia quem era Gil, mas sabia quem era Gil, filho de seu Zé da venda. Ninguém sabia quem era Tanane, mas sabia que Tanane era filha de seu Zé da venda. Por causa do caráter daquele homem. Por causa da postura dele. Antigamente, não sei se os mais jovens não sabem o que é isso. Que antigamente a gente comprava nas quitandas, nas vendas, comprava tinha uma caderneta que anotava as compras, né? Aí no final do mês, ou quinzena, ou semanal, você ia lá e pagava. E estava lá tudo riscado, chegava lá, por isso que vem aquele ditado, fecha a conta e passa a régua, né? Porque ele pegava a caderneta, somava, fechava a conta, tanto pagou, passava a régua. Está pago. Mas as pessoas confiavam na palavra do outro. É isso que Deus está dizendo, é a ideia do nome, o caráter. E o nome de Deus era um nome
tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que era impronunciável, YWHW, que depois os judeus colocaram como Iavé, que depois se tornou Jeová. O que Jesus está dizendo é Jeová, Iavé, o nome impronunciável, ele deve ser santificado. Ele é tão santo, tão santo, tão santo, que ele é impronunciável. E vocês devem honrar esse nome, porque é ele que lhes sustenta. Isaías capítulo 8, verso 13 diz: ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. O nome de Deus, irmãos, é a expressão do seu caráter, é a expressão da sua inteireza, da sua natureza, da sua glória. Não é à toa que Jesus diz lá em João capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus está repetindo o que Deus disse para Moisés. Sim, Deus, eu vou. O Senhor quer que eu vá lutar com o faraó, Deus? O Senhor quer que eu vá brigar com o faraó? Eu vou. Mas eu vou em nome de quem? Eu sou, te enviou, Moisés. Eu sou, o meu nome está contigo, Moisés. Você não vai sozinho, você tem uma identidade, você tem um caráter, porque eu sou está com você. Mas nós somos seduzidos demais por tudo e causamos tantos escândalos. Somos frágeis, graças a Deus pela misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã, e por causa delas que nós não somos consumidos. Nós somos como poeira, e se não fosse esse Deus poderoso que restaura a nossa vida, que muda a nossa vida, nós seríamos apenas um sopro de gente querendo construir alguma coisa. Quem pode santificar o nome de Deus na oração do Pai Nosso é quem tem Deus como Pai. Quem pode santificar o nome de Deus na oração do Pai Nosso é quem descobriu que é filho. E deixa eu dizer uma coisa: filho obedece. A quem você tem obedecido? Eu estou cansado de ver crentes que obedecem a ideologias, a artistas gospels, a escritores desprovidos de qualidade espiritual, a cantores, mas não obedece ao Pai Nosso. Pastor, como é que eu posso, quais maneiras eu posso santificar o nome de Deus na minha vida? Como é que eu posso ser filho e santificar o nome de Deus? Eu quero trazer 3 lições. Primeiro, adorando. 3 lições rápidas, porque depois eu tenho um textão longo para ler para vocês. Quais maneiras podemos santificar o nome de Deus? Primeiro, adorando. Salmo 115, verso 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome. Santificado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Como é que eu santifico o nome de Deus? Adorando a Deus, não a nós, Senhor. Não como os hipócritas que oram para que todos vejam que tem uma espiritualidade melhor do que todos, mas na verdade eles estão buscando glória para eles. Ah, fulano é espiritual. Eu acho que eu já contei para vocês a história de um jovem que chegou para mim uma vez e disse assim: eu estou muito espiritual, Marcelo, eu não sei nem se você pode tocar em mim. Eu, meu Deus do céu. Caramba. Eu estou até magro. Aí ele pegou assim, levantou a camisa, puxou aqui a calça. Estou até mais magro, está vendo a calça folgada? Eu disse: mas por que tu está mais magro? Porque eu estou fazendo jejum todos os dias. Eu disse: e muda a voz também, é? Ele disse: não, é porque a gente fica mais espiritual e assim, você sabe, né? Aí eu, meu pernambuquês, olhei para ele e disse assim: tenha vergonha de ser hipócrita, rapaz. Você quer ser melhor do que os outros, rapaz. Quem me conhece de perto sabe que isso é só hipocrisia.
E aqui eu não estou dizendo que jejum está errado, que orar está errado. Eu não estou dizendo que você orar em grupo, orar em público está errado. Pelo contrário, eu já disse semana passada que orar em público é correto. O problema é a atitude. O problema é o que está lá dentro. O problema é a falsa espiritualidade. E essa linha é muito fina, nós temos que ter muito cuidado com ela. Muito cuidado com essa linha, porque ela é fina e ela pode nos derrubar. Porque a glória nós muitas vezes queremos para nós mesmos. Enquanto a palavra de Deus diz assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como é que eu devo santificar o nome de Deus? Adorando a Deus. Santificamos o nome de Deus em nosso modo de adorar, irmãos. A adoração é a nossa prostração diante do imensurável amor, grandeza, majestade, poder do Deus que se revela. Quando eu oro a Deus de verdade, quando eu santifico o nome de Deus de verdade, eu sou humilhado. Isaías, quando teve a visão de Deus, ele disse: quem sou eu, meu Deus? Eu vou ser consumido porque miserável homem que sou. Tem pessoas que entram na presença de Deus e elas ficam maiores do que são. Nós devemos ser humilhados, adorando a Deus de fato e de verdade, não a nós, Senhor, mas sim ao Teu nome. Segunda, como é que eu santifico o nome de Deus? Testemunhando. E aqui talvez entre uma dificuldade muito grande no mundo moderno. Levítico capítulo 19, verso 2 diz assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, o Deus de vocês, sou santo. Aí lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 5, Pedro diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Como é que eu santifico o nome de Deus? Testemunhando a santidade de Deus. Como, pastor? É difícil demais. Eu sei que é difícil. Mas Ezequiel nos dá uma lição. Ezequiel 28 e 25. Assim diz o soberano Senhor: quando eu reuni Israel de entre as nações, nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Deus se mostrará. Deus lhe ajuda, Deus lhe santifica, Deus se manifesta na sua vida. Você vai crescendo de graça e glória, de graça em graça, de glória em glória, de triunfo em triunfo. Deus vai santificando a nossa vida, é um processo. Não é de um dia para a noite, se converteu, eu sou o santo, o melhor santo do mundo. Vesti um terno, mudei a voz, falo assim agora eu sou espiritual, eu sou o irmão em Cristo Jesus. Meu amigo, isso é hipocrisia. Mas a cada dia que você vai se apegando mais ao Senhor, disciplinas espirituais, obedecendo ao Senhor, a autoridade do Senhor, Deus vai formando o seu caráter, mudando o seu caráter, moldando o seu caráter. Porque tem muito crente hoje que é contra a igreja. Crente, porque foi moldado por ideologias, foi moldado por partidos políticos, foi moldado por políticos, foi moldado por cantores evangélicos, foi moldado por escritores evangélicos, mas não foi moldado pelo Senhor Jesus Cristo, que salva, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que restaura a nossa vida, que muda a nossa história pela palavra que é viva e vive, e que reina e que continua transformando vida. Quando nós somos moldados pela palavra,
muitas coisas mudam na nossa vida. Santificamos o nome de Deus no nosso modo de viver. A nossa prioridade é honrar o nome de Deus em nossos louvores, nosso culto, reconhecendo sua grandeza, sua verdade, renunciando à impiedade, renunciando às paixões desse mundo. Queridos irmãos, a quem você tem servido, quem tem sido seu pai? E por último, como é que eu santifico o nome de Deus? Primeiro, adorando. Segundo, testemunhando. Terceiro, servindo. Tudo que fizeres, Colossenses, o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, verso 23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se você pega uma obra para fazer, faça da melhor forma possível, para honrar a Deus. Glorifique a Deus no serviço. Mas, pastor, eu tenho um patrão ruim, difícil servir ao Senhor com esse patrão que eu tenho. Aí Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. E ele trata isso dentro do escopo de batalha espiritual. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam. Não é só quando eu estou sendo observado, eu obedeço de verdade. Mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam os seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Aí Paulo fala para os senhores, para os patrões, os cristãos, né? Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu santifico o nome do Senhor? Servindo com caráter, não quando eu sou olhado. Tem até eu não sei se foi uma mensagem ou se foi um livro que eu vi, que diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? Caráter é aquilo que eu sou no escuro. Servir com caráter, servir santificando o nome de Deus, é servir com caráter no escuro, quando ninguém está me olhando. Eu não preciso ter Big Brother olhando para saber se eu estou fazendo serviço, porque eu sirvo com caráter, porque eu sirvo ao Senhor. É assim que deveria ser a nossa vida. É assim que deveria ser a vida daqueles que têm o Pai como Pai e entendem que Deus é seu Pai e Ele é Filho. Santificamos o nome de Deus em nosso modo de amar, amando o próximo, porque amar o próximo é combustível. Serviço é apenas um movimento simples de amar a Deus e a sua palavra, que honra o seu nome e beneficia o próximo. Servir é combustível de amor. Servir é combustível de amor. Pastor, como é que eu santifico o nome de Deus? Está acontecendo umas falhas no microfone ou é impressão minha? Não? Tá não, né? Eu acho que é só o retorno aqui. Desculpa, irmãos. Só santifica o nome de Deus quem é filho e quem obedece como um pai. Você obedece ideologias, obedece ao pai. Spurgeon dizia o seguinte: as orações cristãs são medidas pela sinceridade. Presta bem atenção nisso. As orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. Muitas das orações mais prevalecentes foram curtas e fortes. Cuidado com a oração dos fariseus,
de Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Vãs repetições paganizadas para a sua própria glória. Vocês orem assim. Spurgeon dizia: as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. Muitas das orações que prevaleceram na história foram orações curtas e fortes. Ele não está aqui desprezando orações longas. Ele está falando sobre a atitude do coração. Não adianta ter uma vida cheia de religiosidade, com o coração podre. Não adianta ter uma vida empanturrada de orações, sem atitude de mudança. O que adianta eu dizer: não, meu marido não muda, meu filho não muda, e você não muda? O que adianta? Não, tal coisa está dando errado na minha vida, isso aqui não deu certo, e eu vou orar a Deus, e eu vou fazer uma campanha de oração de 1.839 dias de oração, para que mude a minha vida, mas eu não mudo, porque Deus não é meu pai, porque eu não me sinto como um filho. A minha atitude continua a mesma, a minha hipocrisia continua a mesma, a minha ranzice continua a mesma. A minha chatice é a mesma, as minhas encrenquices são as mesmas. A minha chatice é a mesma. Eu brigo pelas mesmas coisas. Tudo é motivo de um embate. Meu casamento continua ruim. O relacionamento com as pessoas continua ruim, mas eu sou um homem e uma mulher de oração. Hipócrita, vã repetição, paganismo, mentira. Se você é filho, se você entende que Deus é pai, vocês orem assim, e assim vocês santificam o nome de Deus, adorando, testemunhando, servindo, ou seja, renunciando muito de quem você é e deixando Deus ser o que Ele quer ser na sua vida, para que você seja o que Deus quer que você seja. E aí eu quero concluir com a leitura, uma reflexão que me trouxe lágrimas. Não vou chorar agora, mas se o louvor já puder subir, pode subir. Se quiser ficar dedilhando o teclado, pode ficar à vontade. Mas é uma reflexão sobre essa situação de santidade, de escândalo que aconteceu no país. Quem escreveu foi o pastor Josué Campanhã, pastor batista, foi pastor há muito tempo da Igreja Batista do Morumbi. Podem subir, podem subir. Enquanto eu leio aqui. O texto diz assim, do pastor Josué Campanhã: se pastor Everaldo e Flor de Lis tivessem sido discipulados, as notícias das últimas 2 semanas mostram um pastor político e uma cantora gospel deputada nas páginas policiais. Mas estas não são as notícias principais. Mais importante do que essas notícias é o que por trás delas existe. Não no mundo político, mas na área espiritual. Como fatos assim vêm se repetindo com evangélicos, quero também repetir um artigo que escrevi há algum tempo, quando Eduardo Cunha foi preso. Até onde sabemos, pastor Everaldo e Flor de Lis são evangélicos. Assim como mais de 50 milhões de pessoas em nosso país. Ser evangélico não mudou completamente a vida deles. Nem os impediram de ser corrompidos e corromperem conforme relata a imprensa. Ser evangélico não gerou transformação de vida para que eles pudessem ser uma referência de Cristo no mundo político. Mas e se pastor Everaldo e Flor de Lis tivessem sido discipulados? Não dá para prever tudo o que fariam ou não fariam, mas para indicar se eles teriam como discípulos de Jesus
se eles fossem discípulos de Jesus e não apenas evangélicos. Eles confrontariam o erro e morreriam pela missão de Deus, assim como Jesus, e não se deixariam levar pelas moedas de prata. Se eles fossem discípulos de Jesus e não apenas evangélicos, eles teriam procurado a justiça para contribuir e não teriam sido procurados pela justiça para serem presos. Se pastor Everaldo e Flor de Lis tivessem sido discipulados, se eles santificassem o nome de Deus, eles teriam permitido que seu eu morresse para que Cristo vivesse neles e dominasse todas as áreas das suas vidas. E todos os cargos que exerceram, a principal pergunta teria sido: o que Cristo faria em meu lugar? E não o que eu faço para conseguir mais poder ou dinheiro. Como a imprensa demonstra, se eles tivessem sido discípulos de Jesus e não apenas evangélicos, eles teriam aprendido a obedecer aos mandamentos de Jesus, e isso faria com que obedecessem às leis do país. Se o pastor Everaldo e Flor de Lis tivessem sido discipulados, eles teriam aprendido submissão total a Cristo, e isso faria com que toda arrogância, opulência, altivez fossem mencionadas por seus colegas e fossem substituídas pelo espírito simples, manso e humilde. Se pastor Everaldo e Flor de Lis tivessem sido discipulados, eles teriam aprendido a amar aos outros como Cristo amou e não a usar os outros como é praxe do mundo político. Além disso, eles também teriam aprendido a orar e se comunicar direto com Deus a todo momento das suas vidas, e não apenas manter uma comunicação com as pessoas mais poderosas do mundo político. Presta bem atenção agora. Parece que pastor Everaldo e Flor de Lis são evangélicos, mas não foram discipulados. Então, esta é a notícia mais bombástica da semana, do ano e do século. Como discípulo de Jesus e também como pastor e líder cristão, entendo que é hora de olhar para a prisão do pastor Everaldo e a possível prisão de Flor de Lis e aproveitar o momento para fazermos uma autoanálise. E eu falo para a igreja. Pastor Everaldo e Flor de Lis são fruto de um sistema religioso que construímos, que forma membros de igreja cheio de regras religiosas, torna os líderes da igreja e empurra-os para a sociedade sem uma missão de vida. Tornam-se líderes sem saber o que é liderar. Não têm estrutura para resistir aos afagos do poder e não tiveram seu caráter lapidado. Pastor Everaldo e Flor de Lis foram formados dentro de um sistema religioso que informa, mas não transforma. Veja bem, foram talhados num sistema religioso que informa, mas não transforma. Ensina, mas não lapida o caráter. Mostra as regras, mas não inculca os valores do reino na cabeça. Eu também cresci nesse sistema. E se um dia não tivesse entendido o que significa ser discípulo de Jesus, poderia também ter me tornado um pastor Everaldo. E aqui eu me incluo junto com ele, com Josué Campanhã. Eu também poderia, Marcelo, eu fui criado num contexto de igreja religiosa, com regras, mas não de discípulo, até entender o que é discipulado. E Jesus transformar minha vida a partir do discipulado. A palavra que transforma. A graça me alcançou e me transformou. Temos muitos pastores Everaldos e Flor de Lis em nossas igrejas evangélicas. Valorizam o poder, se apegam ao dinheiro, negociam a fé, induzem as pessoas, manipulam coletivamente, não estão preocupados com as pessoas ou com a comunidade. Talvez pastor Everaldo e Flor de Lis tenham se inspirado em alguns pastores ou sacerdotes, e nem por isso eles são inocentes, mas foram influenciados por líderes religiosos que estão com a boca cheia de regras, mas o coração vazio das Escrituras.
como Jesus já falou sobre os religiosos da sua época. Talvez a notícia mais bombástica da semana é que, como evangélicos, nós orgulhamos de ter produzido líderes que influenciam a República, quando deveríamos ter produzido discípulos de Jesus que, independente do cargo que ocupam, deveriam gerar transformação no mundo. Há alguns anos, Ngisa Mikandla, um pastor africano, falou sobre Brasil, veja bem: pensamos que o problema está em Brasília e se reflete na igreja. Não, disse esse pastor, o problema está nas igrejas e se reflete em Brasília. Temos igrejas cheias de membros ou fiéis e vazia de discípulos. Pastores, sacerdotes e líderes trabalham o ano inteiro apenas para manter o ritmo das atividades religiosas. Se perguntarmos quantos discípulos fizeram, a resposta será constrangedora. Agora mesmo, centenas de atividades religiosas estão sendo produzidas e novos pastores, Everaldos e Flor de Lis, a rodo, estão sendo preparados. Deveríamos rasgar nossas vestes religiosas, vestir pano de saco, colocar cinza sobre a cabeça, boca no pó e pedir perdão à nossa nação por termos aqui 90% de cristãos, entre católicos e evangélicos, mas em 500 anos de história não temos produzido discípulos de Jesus suficientes para transformar a sociedade. Além disto, deveríamos nos levantar e parar com o nosso ativismo religioso, sempre criando mais programas, e começarmos a fazer discípulos semelhantes a Jesus. Se começarmos a discipular nossas crianças desde a infância em nossas casas, daqui a 20 anos, nosso país será completamente diferente. Não há corrupção que resista a um verdadeiro discípulo de Jesus. Não há jogos de poder que resistam ao caráter de um discípulo de Jesus. Não há dinheiro que compre um discípulo de Jesus. Se pastor Everaldo e Flor de Lis tivessem sido discipulados, quando passaram pelas mãos de pastores e líderes, Brasília seria um reflexo da igreja. E esse reflexo seria o brilho da luz de Cristo dissipando todas as trevas. Que tal nos recuperarmos dessa notícia bombástica e começarmos a discipular o pastor Everaldo e Flor de Lis que aparecem em nossa frente, que estão em nossas mãos e que chegarão em Brasília nos próximos 20 anos. Josué Campanhã, discípulo de Jesus. Faço dele as minhas palavras. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei muito emocionado e eu chorei, porque eu sempre acreditei no processo de discipulado. Santificar o nome de Deus não é brincadeira. Usar o nome de Deus em vão não é brincadeira. E tem muitas pessoas nas nossas igrejas que abraçaram mais ideologias, discursos, do que a palavra de Deus. Simplesmente por uma coisa: não são filhos. Não oram ao Pai Nosso como filhos. Não entendem que Deus é Pai e que eu sou filho. E se eu sou filho, eu honro o nome do meu Pai. Eu honro o caráter do meu Pai que está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Que assim seja na minha vida. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Vamos. Mas estamos num processo constante de crescer e santificar o nome do nosso Deus. Santificado seja o vosso nome. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Que nós possamos rasgar as vestes, usar pano de saco e cinzas e chorar diante de tanta dor em nosso país, tanta mazela espiritual em nossa nação. Que o teu cuidado esteja sobre nós e que nós possamos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Próxima semana nós vamos falar sobre o governo, que venha o teu reino, sobre o teu governo. E que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos que o Senhor é santo. E não é à toa que a tua palavra diz: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Por mais pecadores que nós sejamos, o Senhor nos convida a depender do Senhor a cada dia como filhos. E o Senhor vai santificando a nossa vida. E vai mudando e moldando a nossa história. Não apenas um ensino intelectual, mas um ensino que transforma. Não apenas conteúdo, mas transformação de coração e de vida. A palavra diz que tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na vida dos meus irmãos. Para glorificar o nome daquele que é santo. 3 vezes santo, 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 santo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe. No nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Santo, que toda a terra proclame que Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor toda a glória. Santo é o Senhor Jeová. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor de toda a glória. Que toda a terra proclame que Ele é santo. Esse é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor de toda a glória. Santo é o Senhor Jeová. Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o
Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana.